Olá a todos e todas novamente. Na aula de hoje, a aula número 5, que é sobre riscos e impactos das mudanças climáticas no oceano e na criosfera, nós vamos dar continuidade aos termos apresentados na aula anterior, explicando um pouco mais sobre eles e dando vários exemplos. Então, lembrando que um dos papéis do relatório especial foi identificar esses riscos e impactos. Mas antes de dar seguimento aos exemplos mostrados nesse relatório, é preciso a gente esclarecer alguns outros termos que são usados aqui. Então, primeiramente, o termo sistema natural, que se refere aos componentes físicos e biológicos de um ambiente, independente dos humanos, mas que potencialmente é afetado por atividades antrópicas. Então, por segundo, nós temos os sistemas humanos, que incluem a fisiologia, a saúde, as crenças, a cultura e vários outros fatores da nossa relação social. Lembrando que o ser humano depende do oceano e da criosfera já há milênios. E essa dependência, que cresceu com o passar dos anos, principalmente com o aumento da população, fez com que o impacto nesses ambientes seja ainda crescente e gigante. E terceiro, ecossistema, que é uma unidade funcional constituída por organismos vivos e ambiente não vivo. E as suas interações dentro desse ecossistema ou entre os ecossistemas também é importante para defini-lo. Lembrando que também os ecossistemas podem ser pequenos, englobados dentro de ecossistemas maiores, ou podem ser caracterizados até como uma biosfera por completo. Hoje, a grande maioria dos ecossistemas contém humanos ou são influenciados pelas atividades humanas. E dentro do relatório, um sistema socioecológico é aquele que descreve as interações entre os sistemas naturais e os sistemas humanos. Dando continuidade agora, o oceano e a criosfera são considerados como sistemas únicos, que incluem ecossistemas e uma grande biodiversidade que o suporta. E dentro do relatório são apresentadas partes das mudanças que esses sistemas já sofreram para suportar as civilizações humanas, já que os sistemas naturais são vitais para a manutenção das populações. A seguir, o relatório lembra de algumas matrizes de trabalho que ele usa como referência e que tinham o papel de analisar essas relações entre os sistemas naturais e humanos. E ele comenta que ao longo do tempo, os trabalhos se preocuparam em quantificar essas relações apresentando dados relacionados a dinheiro, por exemplo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre os valores dos serviços ecossistêmicos, que um pedaço de Mata Atlântica, por exemplo, equivale a, sei lá, 250 milhões de dólares em fornecimento de água por ano. Mas o relatório comenta que se tem tido uma tentativa de reduzir a monetização dos serviços e realmente entender as relações entre si. Tem uma fala que eu gosto relacionada a isso, que eu acredito que seja do Gil Salles, é um biólogo que trabalhou chefiando vários parques nacionais, que era a seguinte: cuidado ao colocar o valor no ambiente natural, em uma floresta ou em uma ilha, por exemplo, porque sempre tem alguém que pode pagar. Eu acho que é uma excelente fala sobre como a gente tem que tomar cuidado ao monetizar o meio ambiente. Mas aí a gente passa agora para o tópico das ameaças existentes aos ecossistemas marinhos e aos seus organismos, que são super dependentes dos nossos próximos passos com relação à emissão de gases de efeito estufa, e dentro de uma escala em que a gente pode ter fenômenos ocorrendo com uma probabilidade média se reduzirmos ao mínimo as emissões, e fenômenos com grande probabilidade de acontecer com as emissões em altas taxas, a gente tem ameaças como a degradação dos recifes de corais, a desoxigenação dos oceanos, a acidificação dos oceanos, as mudanças nos padrões de distribuição dos animais marinhos e a sua fenologia também. Hoje a gente tem evidência das alterações provocadas pelas mudanças climáticas em praticamente todos os ecossistemas marinhos, e é um padrão similar encontrado para a criosfera. Existe o risco de perdas irreversíveis de vários ecossistemas marinhos devido ao aquecimento global, principalmente se ele for de mais de 2 graus. Além do risco de relocação e redução de habitats, especialmente nos polos com o derretimento das geleiras. Mas as ameaças consequentes das mudanças climáticas também afetam os sistemas humanos, nas populações que vivem em ambientes costeiros, montanhosos ou polares, influenciando a segurança alimentar, o bem-estar, a saúde e a segurança em geral dessas populações. Alguns dos impactos são diretos, como o aumento do nível do mar e as erosões costeiras, e outros impactos que podem ser indiretos, como a velocidade dos ventos e a taxas de chuvas que resultam em tempestades e ciclones. Só em 2017, por exemplo, os furacões Atlântico de categoria 4 e 5 mataram cerca de 3.300 pessoas e resultaram em mais de 350 bilhões de dólares em danos. Em regiões montanhosas, o degelo de lagos, que eram glaciais, ocasionou diversas enchentes, e existem várias ameaças que ainda podem atuar simultaneamente e causar impactos severos, repentinos e irreversíveis. Na combinação de degelo da permafrost e de alguns mares, do aumento do nível desses mares e de eventos climáticos extremos, impactou várias comunidades tradicionais de regiões árticas, que criavam renas como forma de vida. Impediu acesso a áreas de caça e praticamente fez com que atividades que já eram adaptadas àquela região não funcionassem mais. A exposição de sistemas da criosfera às ameaças ocorre também em escalas regionais e globais. O degelo dos mares árticos, por exemplo, expõe os organismos que dependem desse gelo para sobreviver.
e amplifica impactos ao sistema como um todo. Esse degelo, que era local, pode influenciar também o degelo das camadas de gelo da Groenlândia, por exemplo, e contribuir para o aumento do nível do mar em escala global. A exposição dos riscos relacionados às mudanças climáticas existe para praticamente todos os organismos, habitats e ecossistemas costeiros, seja pelo processo de inundação, salinização, acidificação ou desoxigenação, além do aumento das temperaturas dos oceanos, dos blooms de água tóxicas e da presença de espécies invasoras. Ameaças não faltam, mas o impacto agregado dessas ameaças é um grande problema, como ocorre com os recifes de corais, que sofrem tanto com o aumento da temperatura da água quanto com a acidificação e são extremamente impactados. Isso tudo sem a gente falar do aumento das taxas de ciclones e inundações e dos El Niño e Laninha mais extremos ainda. As populações que vivem próximas ao oceano e à criosfera normalmente dependem diretamente dos recursos desses sistemas para sobreviver, e estão particularmente expostas aos riscos e impactos nesses ambientes. Ultimamente, a gente vê muitos exemplos de comunidades inteiras destruídas por eventos relacionados a mudanças climáticas, perda de habitações e infraestrutura destruída, aumento da dispersão de doenças, fora os impactos mentais que as pessoas atingidas sofrem, além do econômico e físico. A desestrutura é basicamente toda a estrutura social que aquela comunidade tinha quando o evento extremo acontece. O relatório apresenta como pessoas vivendo em zonas costeiras já estão expostas a ameaças causadas pelas mudanças climáticas, e quais dessas ameaças estão previstas para se intensificar no futuro. Alguns exemplos são das comunidades que vivem em montanhas e que já estão expostas a avalanches e ao degelo da permafrost, a mudanças na disponibilidade de água e até da perda de lugares sagrados nas montanhas, que pode ter um grande impacto espiritual na crença desses povos. As populações que vivem em zonas costeiras de baixa altitude estão particularmente expostas ao aumento do nível do mar, à erosão, a tempestades que podem afetar a oferta de alimento, o turismo e a propriedade dessas pessoas, além da sua capacidade de sobrevivência. Ao longo de vários capítulos, esses impactos são discutidos e as previsões para cada cenário são expostas. Por último, ainda nesse capítulo, são apresentadas algumas das vulnerabilidades dos sistemas naturais, humanos e dos ecossistemas a mudanças climáticas, finalizando o terceiro fator que caracteriza risco, já que a gente falou rapidinho das ameaças e da exposição. E para se falar de vulnerabilidade, é necessário falar também de deterioração de ecossistemas e seus serviços. Existe um grande número de espécies que apresentam vulnerabilidade às ameaças das mudanças climáticas devido à sua preferência de habitat e temperatura, e muitas espécies não conseguem migrar para encontrar um habitat apropriado ou evoluir em uma taxa tão rápida quanto a das mudanças. Algumas pressões não climáticas também afetam a vulnerabilidade dos ecossistemas oceânicos e da criosfera, como a poluição, o desenvolvimento costeiro e a sobrepesca, além das emissões de gases de efeito estufa por uso de combustíveis fósseis. Quanto à vulnerabilidade das populações humanas, existem outros vários fatores importantes que as afetam. Condições sociais, políticas, culturais, econômicas e demográficas são só alguns deles. E quando a gente fala em populações que não conseguem nem manter condições consideradas como direitos humanos básicos para sobreviver, como é que a gente pode imaginar que elas vão se adequar a mudanças climáticas? Normalmente essas populações têm acesso reduzido ao controle das suas relações sociais, a dinheiro, a tecnologia e a recursos necessários para essa adaptação. Mas mesmo em populações com grande privilégio e grande poder aquisitivo, a vulnerabilidade às ameaças pode ser grande, principalmente se essa população está baseada em uma infraestrutura que não é preparada para essas mudanças. Instituições e governos podem ajudar a moldar a vulnerabilidade e a capacidade de adaptação de uma população, mas para governos com fracas estruturas, esse papel é difícil de ser realizado. Inclusive, quando ele atua mal, o governo pode prejudicar ainda mais populações que iriam ser afetadas por mudanças climáticas. Um exemplo bem fácil de se imaginar, por exemplo, é em uma área de comunidade ribeirinha, em que o nível do mar está subindo, o governo pode agir para realocar essa comunidade, mas se ele não consegue criar uma política pública que garanta que essas pessoas consigam sobreviver e trabalhar nesse novo local, só vai criar mais gente sem o básico para se estruturar, tornando essas pessoas mais marginalizadas e podendo perder o seu conhecimento e a sua cultura. O relatório finaliza essa seção afirmando que a vulnerabilidade não é estática nem homogênea, mas que ela é dinâmica e que ela reflete as nossas condições sociais e ambientais. E caso queiram ler mais sobre o tema, tem outros capítulos que fazem essa discussão mais a fundo. É por aqui que eu encerro a aula de hoje, pessoal. Eu vou novamente aguardar o feedback de vocês. E a próxima aula de número 6 é com a professora Renata mesmo. Eu vou retornar mais uma vez daqui pra frente só, então até lá.